Fala, meus queridos, show ou não show? Eu não sou o Adé, eu sou o Marcos Guedes, mas está no ar o podcast do Quinto Vento, podcast sobre o Atlético Paranaense, produzido em parceria com a Pacundê, aqui pelo canal do Quinto Vento no YouTube. Você pode acompanhar os nossos programas às segundas e sextas pelo YouTube e também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer outro agregador aí que você preferir. Participe também do nosso grupo no WhatsApp, grupo sempre muito movimentado, muita mensagem, é o bit.ly/OQV no Zap, tem que escrever OQV no Zap, e daí manda teu áudio, manda tua mensagem, participa lá com a galera que é bem legal. Hoje o Adé tá gravando lá de Belo Horizonte, ainda com a cabeça um pouco inchada do que aconteceu no Mineirão, e a gente vai repercutir o primeiro jogo da final. Salve, Adé, como é que tá? Como é que foi de viagem? E, enfim, como é que você tá? Tudo bem? Daí, galera, Marcão, tamo aí, né? Os caras acharam que a gente não vinha, Marcão. Os caras acharam que a gente ia bundear de falar do que aconteceu no Mineirão, mas não. Estamos aqui, eu tô aqui em BH ainda, volto só amanhã, por isso que eu tô de forma remota aí conversando com vocês. Nós vamos falar, né, Marcão? Vamos falar desse título do Galo aí na Copa do Brasil e traçar aí o que a gente pode querer assistir na quarta-feira, mas principalmente falar desse jogo aí maravilhoso. Eu já vou começar aqui o nosso debate, primeiro só contextualizando a título de registro histórico. O Galo venceu então o jogo por 4-0, o jogo de ida. Vargas marcou 2 vezes, o Hulk fez um gol, o Keno também fez outro, e o Atlético acho que fez a pior partida aí do ano, quem sabe, e jogadores que a gente não esperava que fossem falhar, jogadores que raramente falham nesses momentos, falharam. O time foi bem sem alma, bem diferente do que a gente estava esperando, acho que bem diferente do que foi demonstrado no pré-jogo pela torcida, a expectativa e tudo mais. A gente sabia que ia ser difícil, mas acabou que ficou impossível agora, né? Acho que o Galo sacramentou. E esse jogo da volta na quarta-feira vai ser um jogo muito mais pra gente se despedir do ano, agradecer esse time, mas o que chama bastante atenção é o Atlético não pegou na bola, né, Edu? Cara, tem aquela expressão gaúcha, né, cara, que usam muito, que eu ouvi muita gente falando aqui no estádio, aqui, que isso aqui se acadelou, né? O Atlético se acadelou pro Galo. Ontem realmente a gente esperava que o Atlético, um Atlético copeiro, um Atlético conseguisse segurar. Eu tava conversando antes, né, do jogo aqui com o pessoal, e assim, a gente tava muito tranquilo com relação à superioridade do Galo, né? Um jogo ali aqui muito difícil, 60 mil pessoas, a torcida dos caras tá completamente feliz, né? Tá completamente nas nuvens. E era um jogo muito difícil. O Atlético veio aqui para realmente segurar um resultado que tentasse ser reversível na Baixada, assim. Até comentava que até 2 gols de diferença, assim, eu acreditava que o Atlético poderia tentar reverter aqui na Baixada. A gente lembra do jogo contra o Grêmio e tal, faz um gol aí com 15 minutos para fazer outro, tentar reverter com o apoio da torcida, né? Que eu acho que ainda a gente vai ter um ótimo público, né? Não acredito que por causa dos 4-0 o pessoal vai deixar de ir na Baixada, mas 2 gols de diferença ainda era possível. Mas não foi o que aconteceu. O Atlético realmente tentou fazer um jogo reativo, mas na hora de ser reativo simplesmente não conseguia fazer nada. O Atlético, a gente pode até comentar mais pra frente, mas toca a música dos Trapalhões aí, porque o que a gente teve de lance ridículo que não tá escrito, né? Mas é isso, eu acho que agora é tentar ganhar na Baixada. Eu acho que a gente vai falar mais, vai se aprofundar mais nesse primeiro jogo, mas o que sobra pro Atlético, eu acho, nesse momento, é tentar ganhar o jogo na Baixada, né? Fazer aí um bom jogo, tentar ganhar de 1-0, alguma coisa para pelo menos tirar esse gosto de cu que a gente ficou na nossa boca, porque realmente acho que ninguém esperava que o Atlético desse entregasse esse espírito que entregou, que foi 0, né? Inclusive, Marcão, desculpa por me falar muito aí, né? Me prolongar muito. Pode falar.
Hoje acho que a gente vai ter que falar sobre o jogo, né? A gente vai ter que cornetar muito. Eu acho que é legal deixar bem claro assim que de maneira geral o ano foi um ano ótimo para o Atlético, né? A gente está chegando aí na última data. Eu vou reclamar de alguns jogadores, algumas posturas aí, mas especificamente desse jogo a gente tem que levar em consideração tudo que foi feito durante o ano. Então só deixar esse pontinho aí de exclamação, esse asterisco, que essa corneta que vai acontecer hoje é realmente pela postura que a gente viu do time numa final de Copa do Brasil. A gente também sabe que o ano foi bom, mas a gente não pode passar a mão na cabeça de algumas coisas que aconteceram em campo, né? Vamos sempre focar na parte futebolística da coisa. Eu já quero começar então, já que é para começar focando em alguns nomes, até que ponto foi culpa do Alberto Valentim a postura, e até que ponto que foi uma questão de os caras chegaram no limite deles, porque assim, a minha opinião sobre o Atlético, a gente vinha acertando no começo do ano com o Antônio Oliveira com os 3 zagueiros se mostraram úteis, e a gente mudou para uma linha de 4 depois, e daí começou a perder um atrás do outro. Quando a gente volta para o esquema com 3 zagueiros, a gente consegue classificação contra o Flamengo, consegue melhorar o nosso desempenho esportivo, mas esse desempenho esportivo com os 3 zagueiros voltou a ficar ruim, até falando um pouco de Sul-Americana. Na final contra o Bragantino, o Atlético não fez um grande jogo, inclusive porque não tinha mais uma peça no meio campo ou mais uma peça no ataque que ajudasse o time na criação, principalmente o Léo Cittadini e o Eric. Eu senti que o Atlético perdeu muito espaço porque não tinha nada do meio de campo, foi totalmente dominado no meio de campo, e os 3 zagueiros acabou que o time ficou sempre colado muito mais na linha de fundo e não tinha saída de bola nenhuma. O Galo apertava com extrema facilidade o Atlético na frente, o Atlético não conseguia encaixar passes. Isso não é uma coisa que eu venho vendo desse jogo. Acho que é algo que a gente já vem sofrendo com essa falta de criatividade no meio de campo, mas a gente não vinha falando muito. E o Alberto não alterou o esquema, eu acho que também não é nem muito de se falar de alterar o esquema, mas quando não teve a postura, esse esquema se mostrou um esquema não sendo muito bom. O que você acha? Ele teve muita culpa? É mais dos jogadores? Qual que é a tua balança nesse aspecto? Cara, eu acho que eu vou bater na tecla da postura, cara. Eu vou bater na tecla do jeito que os jogadores encararam mesmo, assim. E eu te digo porque com essa saída de 3 zagueiros, com essa possibilidade de você tentar segurar mais no jogo, sair... O Atlético tava louco pra entregar o gol ontem, né? O Santos só não entregou porque o Thiago Heleno conseguiu tirar, e depois o Thiago Heleno foi lá e entregou. Então, assim... Pode ter a dificuldade de saída de bola, a gente precisa sempre colocar na balança que quando a gente fala que a gente perdeu o meio de campo, cara, olha o time dos caras, Alain, Jair, Zarate, o Keno, o Diego Costa saiu machucado e entrou o Vargas, tá ligado? Que o cara entra, joga pra caralho, faz 2 gols porque ele é um puta de um jogador. Então a gente tem que, além de entender a dificuldade que o Atlético teve por si só, a gente tem que entender que o time dos caras é praticamente uma seleção, assim. A gente vendo o Galo jogar, assim, os caras tiram espaço da onde parece que não tem, assim. Então eu acho que lógico que hoje em dia a gente fica sempre essa caça às bruxas, assim, né? É culpa do técnico, precisa sempre culpar alguém, né? Quando tem um problema assim. E a gente, de tomar 4 no final é cara do Atlético mesmo, né? Ou ganha ou é esculachado. Mas não acho, tá? Assim, a discussão se o Alberto é um bom técnico, a discussão se o Alberto vai precisa poder, ou se a gente quer que ele continue pro ano que vem, eu acho que é outra coisa, a gente vai discutir mais pra frente, assim, mas realmente eu não acredito a ele essa dificuldade que o Atlético teve, e sim dos jogadores. Eu vou dar outro exemplo aí, já puxando também a corneta, né? O Terans. A gente vem falando de um jogador assim que é muito importante, mas ontem foi um jogo ridículo assim, do Terans, cara. Teve uma hora que ele chutou uma bola no gol, então por isso que eu digo de técnico, né? Qual que é a culpa do técnico quando o cara, melhor chutador de bola de fora da área do Atlético, sei lá,
Ele deu um chute no gol, cara, que a bola saiu tão fraca que ela pingou tipo umas 4 vezes antes de chegar na mão do Everson, tá ligado? O cara dá um chute ridículo, assim. Ele teve a oportunidade na falta ali, ok, mas bola parada é bola parada. Então, assim, tem algumas coisas que não dá pra acreditar no técnico. O Atlético ontem estava jogando de roller, né, cara? Eu vou me cuidar muito para aquela imagem do Marcinho não me pegar, não me fazer ser muito forte com relação a ele, porque eu acho que ele, lógico, ele jogou mal. Eu já tinha falado no último programa, não sei se vocês lembram aí, que ele é um jogador que estava me incomodando muito, porque eu não estava vendo ele fazer o que eu achava necessário para um ala direito, e nesse jogo foi mais do mesmo, mas não foi só ele. Lógico que a cena dele escorregando, demora 15 segundos para cair no chão, tenta meter a bola na mão, não consegue, e é ridículo, é um lance ridículo, mas assim, a plástica do lance ficou mais na cara ali, fica pra gente lembrar desse jogo que a gente perdeu por esse lance ridículo. Mas o Nicão escorregou, o Thiago Heleno escorregou, então assim, também é culpa do Valentim, que os caras estavam jogando de roller, não é? Se eu não me engano, os 2 lances que os jogadores do Atlético escorregaram, a gente levou gol. Então é aquela coisa, tem que jogar em alto nível, e com um jogo contra o Galo, o erro tem que ser mínimo. E vou cornetar sim o Marcinho, porque eu acho que ele tem jogado mal, mas eu não acho que ele seja o pior jogador do Atlético. Acho que o Atlético não funcionou de maneira geral. Vou pegar gancho em alguns nomes ditos. Marcinho também, pra mim, foi um dos piores em campo. Acho que ele só não foi pior que o Thiago Heleno. Pra mim, o Thiago Heleno foi disparado o pior em campo. Ele entregou o terceiro gol, que ali o Atlético até tinha começado o segundo tempo com umas faltinhas próximas da área, tentando caçar um gol ali pra diminuir, que o 2-1 ficaria lindo. E a gente simplesmente, o terceiro gol é uma coisa assim que nem parecia que era o Thiago Heleno. Acho que na carreira dele ele nunca errou um lance desse. Foi a primeira vez que o cara errou bem na final, tudo mais, e acho que o cartão desestabilizou um pouco ele reclamou pra caramba com o árbitro depois que ele levou o cartão, e levou o cartão com certa justiça, porque deu um come no cara no meio de campo lá que não precisava fazer aquilo, mas enfim. E o Santos também, pra mim, foi muito mal ali na saída de bola, errou várias vezes e quase deu um gol. Ele fez uma defesa no jogo. Tudo que chutou entrou. Nenhuma bola. Tudo que chutou entrou, inclusive o terceiro gol também, pra mim, o Santos podia ter segurado a bola. O chute do Hulk foi fraco e a bola passou debaixo da mão do Santos e o Vargas completou. Então, acho que tem que ser dito, né? Óbvio que isso não... não tô falando, os caras são horríveis e tudo, não, mas, enfim, foi a primeira vez que os caras falharam, infelizmente falharam na final, e isso mostra também um pouco, acho que, da cabeça dos caras. Eles entraram meio que como dever cumprido. O Léo Cittadini não pegou na bola, acho que também tem que ser dito, não jogou bem e, enfim, ainda tem o lance do pênalti, que é discutível. Enfim, eu achei que foi pênalti, porque pegou na mão dele, mas pegou muito de leve no braço, só que ele tá com o braço aberto. Então, pra mim é pênalti. Mas eu também entendo quem fala que não é, porque realmente pega muito de leve, a bola acabou nem desviando a trajetória da bola. Enfim, o Terans que você falou, muito mal, já vem mal há um tempo, mas nesse jogo que a gente precisava dele, não fez nada, não chamou a responsabilidade, segurou demais a bola em momentos que ele podia dar o passe mais rápido. O Kaiser, coitado, brigou, mas se a bola não chegar, não tem como. E pra mim, agora, o Nicão, beleza, o Nicão pra mim, por mais que tenha escorregado no lance do gol do Keno, mas acontece, se ele consegue dar o drible ali, se ele não escorrega e consegue dar o drible, a gente tem que ter uma boa condição, isso faz parte do jogo, e ele ainda assim foi o melhor jogador, o jogador mais lúcido do Atlético e mais conseguiu jogar. Agora, a gente não pode querer muito mais de um time que, perdendo o jogo, colocou em campo Nicolas, Fernando Canezin, Vinícius Mingotti, jogador novo, mas não demonstrou nada até agora. Daí o Jader, que é o menino, e o Pedro Rocha, que era realmente a outra opção que o Atlético tinha ali, que vinha jogando. Então a gente também tem que pontuar que esse 4-0, ele é um 4-0 que, beleza, a gente não queria tomar, mas que é 100% entendível, até
e não tanto pela qualidade dos caras, que sim, é muito boa, mas pela nossa falta de qualidade e falta de opções. Então, é um time que a gente já vinha discutindo em alguns programas, que poderia ser o mais vitorioso da história do clube, mas que nem de longe era o melhor. Então, quando você tem esse banco para tentar resolver uma situação dessa, acaba acontecendo o que aconteceu. Cara, você falou o que eu tinha mais pra falar nas próximas entradas minhas. Primeiro sobre... Você não citou um nome na hora que você tava falando sobre os jogadores, que eu acho que é porque é um cara que... Ali, a gente nesse time, nesse jogo horrível que a gente fez, eu gostei do jogo do Eric, cara. Eu achei que o Eric era um cara que tentava segurar, pegava um pouco a bola e tentava dar 3 passos com a bola, que é o único que tentava fazer isso no Atlético. Em certo momento ali, principalmente no primeiro tempo, ele conseguiu, né, tentar ali, ele segurar a bola, tentar fazer... Teve um lance que eu achei, inclusive, que ele tentou, que eu acho que ele tocou para a direita e estava aberto, ele podia ter chutado. Ele também teve uma chance de cabeça ali, né, que é um das qualidades dele, mas a cabeçada foi ruim, mas a oportunidade foi boa. Então, assim, o Eric, para mim, ali, pelo jeito que o Atlético foi montado, foi um cara que eu achei que... Assim, quando eu falo que foi bem, é comparado com os outros, tá? Comparado com o pior jogo do Atlético na temporada. E sobre as outras coisas, cara, hora que entrou o Mingote, eu falei, cara, é isso aí, né? Então, assim, como é que a gente vai... Eu vou só citar pra vocês quem entrou no time do Galo. Entrou o Tietê, entrou o Caleb, entrou o Nátio Fernandes e entrou o Vargas. Essas foram as reposições do time do Galo. E, cara, assim, Pedro Rocha, também falei sobre ele no último programa, mas eu achei que, né, vai fazer o que ali. Fernando Canezinho, que pra mim, com todo respeito ao ser humano, como diz o Moura Júnior, mas pra mim é 50% de derrota quando ele tá no time, né? Os outros 50%, graças a Deus, que nem viajou, que foi o Carlos Eduardo, mas era pra fechar com chave de merda. Colocar o Nicolas no lugar do Abner ali, eu não achei que fez diferença nenhuma, mas é porque daí ele tinha tirado o Hernandes pra pôr o Pedro Rocha, se não me engano foi nessa ordem. Jader é um piá que eu boto muita fé, mas é um piá que entrou no lugar do Terans, que na teoria é a cabeça pensante do time, que não pensou nada, né, tava dormindo. E assim, cara, piá novo, piá que, porra, pode fazer muito gol aí no CRB, se ele for pro CRB, CSA, sei lá, o Figueirense, um time desse aí, mas, cara... Vinícius Mingotti entrar numa final que a gente tá tomando um pau dos caras, me lembrou o Kleberson entrando na final de 2013. A hora que o Mancini colocou o Kleberson com 42 minutos do segundo tempo no jogo, eu falei, cara, desliguei a TV e falei, é isso aí, cara, o Atlético esse é o plano do Atlético, ter um cara desse para entrar numa final de campeonato. E foi exatamente o mesmo pensamento que eu tive. Colocou o Mingote, acabou, vamos esperar acabar o jogo aí pra gente ir pra casa e tentar tomar uma cerveja, comer um pão de queijo antes de ir embora, porque jogo de futebol a gente não vai ver mais, né? Assim, daí você fala, é culpa do Valentim? Não é, né? O Bissoli não podia jogar e os outros caras é isso aí que tem mesmo. Então, vai fazer o quê, né? E vale ressaltar também a eficiência do Galo. Quando você olha a estatística do jogo ali, o Galo chutou 12 bolas, o Atlético chutou 11, 44%, 56% de posse de bola, escanteios 8-5 para eles. Então, o Atlético até teve um pouquinho de volume. Se caprichasse um pouquinho mais, fosse um dia um pouco melhor, quem sabe a gente conseguiria até ter feito gol e tudo. Mas foi, além de tudo, além do espírito deles, dos jogadores do Atlético não estava legal, eles não estavam botando o pé, perdemos todas as divididas praticamente. Ainda assim foi um dia muito bom dos caras, né? Porque nas que eles foram no gol, eles fizeram. E, por exemplo, o gol do Keno é um grande exemplo dessas duas coisas que eu tô falando. O cara pegou a bola no meio de campo, ele driblou com extrema facilidade 2 jogadores do Atlético ali, como se os jogadores do Atlético fossem sub-15, chutou de longe
não foi muito forte e a bola foi lá no cantinho. E não dá nem pra falar do Santos, porque realmente a bola foi no cantinho e era uma defesa difícil. Mas se é um outro dia, quem sabe o Santos pega aquela bola, sabe? Então se eu não me engano, foi o segundo chute a gol do Galo. O primeiro foi o pênalti. É isso. Então, os dois chutes que foram na direção do gol entraram. Então, e assim, quando a gente fala que, pô, tem um time que é muito melhor, tem um time que precisa segurar o outro. Um pênalti, assim, é um banho de água fria muito grande, né? Assim, porque daí, cara, reclama, é uma mão, né? Que sempre fica aquela dúvida. O cara nem foi no VAR ver, vai dando uma raivinha, assim, que eu acho que desestabilizou o Atlético. O Atlético realmente, eu acho que o Atlético tava, cara, a gente precisa segurar pra caralho. Se a gente tomar um gol, a gente tomou muito no cu. E eu acho que o time inteiro pensou isso, assim, na hora que marcaram o pênalti pros caras, que eu falei, já era. Galo campeão, tá ligado? E não conseguiu fazer nada, assim, de vontade mesmo e de possibilidade. Não vi ninguém parar e falar, cara, vamos se acalmar, que é o que você falou do Thiago Heleno, né? A partir do momento que um dos caras mais tarimbado do time, um cara que tá faz anos, um cara que é o capitão do time, o cara me entrega um gol, quanto que era do segundo tempo? Era no começo? 6 minutos, 7 minutos. Então, a partir do momento que esse cara faz essa merda, um cara que deveria estar calmo, é foda, assim. Aquele gol, acho que o primeiro do Vargas, que veio da direita a bola, o primeiro cara do Galo errou, chute. O Zaratio, acho que foi o Zaratio. Isso. Cara, aquilo ali é gol igual, me lembrou a Alemanha no 7-1, que inclusive foi no Mineirão, né? Porque assim, a bola veio da direita, o cara errou o chute, mas atrás dele tinha um outro cara que tava numa melhor posição ainda pra fazer o gol. Então é aquele negócio, se não fosse ele, ia ter um terceiro melhor ainda, tá ligado? Pra arrematar. Então o Atlético realmente começou a assistir os caras jogar. E quando você, ali, o terceiro gol, assim, porque eu digo, cara, porque sinceramente, 2-0 nesse jogo ia tá um clima muito bom pra Baixada, sabe? Assim, pela lembrança do jogo do Grêmio, pela possibilidade da torcida tá presente, né? Imagina se a gente faz um gol ali nos primeiros 10 minutos. Então, acho que a pá de cal foi no terceiro gol ali, e o quarto foi só pra torcida do Galo tirar mais sarro ainda, assim. E é isso, cara. Agora é tentar ver o que o Valentim vai falar pros caras. Pra falar assim, cara, pelo menos vamos tentar diminuir essa vergonha na Baixada, porque vai estar cheio, né? A gente vai, provavelmente, depois da quarta-feira, falar sobre arrematar o ano do Atlético. Daí a gente vai, efetivamente, falar mais de elenco, falar mais de Valentim ano que vem, projetar, enfim. Mas agora a gente tem que falar do jogo de quarta-feira, né? Que acho que, no fim das contas, virou muito mais uma despedida que a gente vai ter. A gente ficou desde 2020 ali sem poder ir no estádio, desde o Paranaense de 2020 sem poder ir no estádio. Voltamos no final desse ano. Então acho que tem esse caráter de despedida depois de muito tempo que a gente ficou sem ver jogos. Agora a gente vai ter aquela tradicional parada de fim de ano que todo torcedor sente no coração que não tem jogo pra ver e tudo mais, mercado da bola, toda aquela característica. Mas acho que o que fica, independente do 4-0, 4-0 foi e enfim, já entrou pra história. O Atlético precisa, que nem você falou no começo, ganhar o jogo, ir pro estádio como se fosse pra ser campeão mesmo, por mais que não vá ser, tentar ganhar o jogo ali de alguma maneira. Vai que acontece um milagre, a gente nunca se sabe, futebol é uma loucura, mas muito difícil, né? Mas ganha o jogo de Vai que 4 jogadores deles quebram a perna nos 3 primeiros minutos, né, mano? Vai que eles têm um jogador expulso com 1 minuto de jogo. Quebram a perna também. Vai que eles entram com a mesma preguiça que a gente entrou no Mineirão. E a gente chuta 2 bolas, faz 2 gols no começo do jogo. Enfim, acontecem umas coisas esquisitas, mas dificilmente vai acontecer. Mas a torcida do Atlético tem que ir, independente se vai ser campeão ou não. A gente já sabe que provavelmente não vai, mas a gente tem que ir, apoiar e no fim do jogo aplaudir esse time que conseguiu entregar muito mais do que se esperava dele, muito mais do que até os próprios jogadores acho que esperavam para um ano como esse de 2021. E ano que vem já chegar
tentar fazer, vamos cantar bem forte pro Nicão, bem bonito, pra tentar emocionar o homem, pra ver se o homem fica aqui. Na transmissão, você estava no estádio, você não viu, Adé. A Rafaela Porter falou que agora é 50-50 do Nicão ficar. Então ainda existe, enquanto há bambu, há flecha, fazer o homem querer ficar mesmo, fazer uma homenagem bem bonita, cantar, apoiar o jogo inteiro, tentar fazer uma mística ali da torcida atleticana, mas enfim, acho que nosso dever como torcedor é esse, aproveitar o último jogo do ano e já, enfim, projetar o ano que vem, dar adeus para alguns jogadores aí, por exemplo, o Márcio Azevedo é um cara que não vai estar aí no ano que vem, alguns jogadores não vão estar aí ano que vem, espero que o Canezinho seja um desses, e daí já dá o tchau pra essa galera, vai ali na mureta do Alambrado, fala obrigado Canezinho, obrigado Azevedo, e vida que segue. Acho que esse que é o clima, né, Dé, pra esse jogo de quarta-feira. Exatamente, cara, eu acho que vão ter várias coisas legais, né, na quarta-feira, assim, um jogo de final de Copa do Brasil, ele já é bem divertido, né, porque tem várias ações, é um jogo que tem um entorno diferente, assim, né, o próprio estádio fica mais enfeitado, né, acho que é a palavra que a gente pode falar. Sim. Tem essa questão do Nicão, que é muito legal, né, assim, pelo certo e pelo não certo, pode ser a última vez que a gente vai ver o Nicão, então é legal de estar lá. Cara, eu li no Twitter que talvez tenha mosaico também na Baixada, então vai ser o jogo do Atlético com mais sócios da história, né? Lembrando que legal. A gente não citou aí, o Atlético começou a vender os ingressos por R$300, que foi o mesmo preço que a gente pagou aqui, mas acabaram as associações tanto de R$90 quanto de 150. Então é a primeira vez que o Atlético não consegue mais vender sócios. Lógico que eu acho que tem umas cadeiras que foram vendidas como ingressos, que provavelmente fiquem disponíveis para a sociedade aí no ano que vem, mas é a primeira vez que o Atlético não consegue mais sócios porque encheu tudo. Então muita gente nova que nunca foi na Baixada, muita gente que faz muito tempo que não vai na Baixada, vai ser um jogo de futebol divertido, eu diria assim, colocando o campeonato à parte, né? Eu espero que o Atlético ganhe, eu espero que a torcida do Atlético faça o trabalho dela. A gente, como você falou, esse ano foi muito melhor do que a gente achou que seria. Se fosse perguntar pra gente ali quando que começou a temporada, em abril, né, que terminou do ano passado, terminou esse ano já. Então foi um ano, de maneira geral, muito mais positivo do que a gente imaginava. E é um fechamento de ciclo, né? Queira ou não, é um último jogo em casa depois de um título grande, que foi o título da Sul-Americana. Então tem várias coisas para ficar feliz com o Atlético. Lógico que você levar esse 4-0 tira um pouco a alegria, né? Pô, seria muito mais legal da gente ver o Atlético com possibilidades, mas de qualquer maneira o time vai estar lá jogando, esses jogadores vão precisar do apoio, a torcida do Atlético eu tenho certeza que vai dar esse apoio e esperar para ver o que a gente faz aí pro ano que vem, que esse ano foi um ano vencedor, por mais que tenha ficado esse gostinho aí por causa desse jogo, né? Exato. Acho que a gente nunca gosta de levar uma surra, assim, ainda mais em final, né? Existiu uma expectativa e tudo. Mas não dá pra negar que os caras entregaram muito mais do que eles podiam, até acho. E acho que isso também tem a ver em questão técnica, de concentração. O Atlético foi o time que na temporada de 2021, não no ano, porque daí a gente tem que lembrar que no começo do ano teve jogo ainda da temporada passada, mas na temporada de 2021 o Atlético foi o time que mais jogou no Brasil. Então também tem a questão física dos caras, concentração o tempo inteiro e tudo, e calhou que um jogo que eles não estavam concentrados foi exatamente esse jogo aí que a gente levou de 4, mas vida que segue. Acho que também temos que analisar que era o melhor Atlético Mineiro de todos os tempos, acho que não é nem exagero falar um negócio desse, e a gente fez a nossa parte, participamos de mais um momento histórico, isso que importa. Ganhamos um campeonato muito grande esse ano, que era, acho que, o objeto de grande desejo. A gente, todo mundo falava, óbvio, quer ganhar os dois, mas sempre existiu uma conversa dentro da torcida atleticana que a Sul-Americana era mais acessível que a Copa do Brasil, era um torneio que a gente tinha muito mais chance de ganhar. Então ganhamos a Sul-Americana, colocamos a nossa história mais uma vez lá e, enfim... Tem Libertadores, né, Copa, no que vem. Exato. As coisas
coisas estão melhores do que já foi por muito tempo, né? A gente tem bastante coisa para se empolgar para o ano que vem. Exato. E a gente, mais uma vez, não vamos esquecer, vamos ganhar uma quantia bem generosa de dinheiro da Copa do Brasil, porque tomando de 4, de 5, de 8, o prêmio do vice é o mesmo. Então já é uns 20 e tantos milhões que fatalmente vão ser utilizados para trazer jogador e, enfim, eu acho que o Atlético sai desse ano com uma possibilidade de fazer algo um pouquinho maior no ano que vem. A gente sai com dinheiro, a gente sai com uma base de elenco que vai ser mantido a base, não vamos sair... tirando o Nicão, que tem essa situação, a maior parte dos jogadores não deve sair pro ano que vem, o Abner, que tem uma situação, mas o resto vai acabar permanecendo, e colocar mais qualidade nesse time, com essa base, é algo uma receita muito maior de sócio. Exato, uma receita muito maior de sócio. Então é algo que o Atlético sai vitorioso, independente do que acontecer na quarta-feira, e isso que tem que ser levado da torcida para dentro de campo. É um jogo festivo, e vá com isso na cabeça. Vamos lá se divertir, vamos lá beber, vamos lá conversar e, enfim, ser feliz, que ano que vem, o próximo jogo depois desse de quarta-feira deve ser Atlético e Paraná. Eu vi ali no esporte quando eu abri. Dá até um quebra, né? Você fala, nossa. Mas é isso aí, cara. Eu queria aproveitar aí e mandar um abraço pra todo mundo que eu encontrei aqui, cara. Pesada do grupo, alguns vieram aí, o Voidela, o Igor, o Luan, o Caio. Teve um cara que veio falar comigo aí, que ouve a gente sempre, Marcão, não peguei o nome dele, mas ele veio lá, né? Veio lá de longe no estádio pra falar que sempre ouve e tal. Eu não perguntei o nome dele, mas agradecer todo mundo que eu encontrei aqui e falar que ano que vem tamo junto aí. Não acabou o ano ainda, por que eu tô... Feliz ano novo, feliz Páscoa aí pra todos vocês. Nos vemos na quarta-feira na Baixada, tomando uma cervejinha lá na frente. É isso. E a gente vai gravar também alguns outros conteúdos. Até o final do ano vai ter o quinto evento aqui. Não vamos sumir. A gente não vai sumir. A gente tem alguns temas que não dizem respeito ao campeonato, ao dia a dia do time, mas que a gente precisa debater. Um deles é o Nicão. A gente vai acompanhar essa história aí e fatalmente fazer um especial para Nicão e também mandar um salve para todo mundo aí que acompanha a gente, para todo mundo que sempre tá mandando energias nos arredores da arena, sempre vindo conversar. Vocês que movem, vocês que fazem a gente continuar fazendo os podcasts. É isso então, André? Estaremos lá na Madre Maria antes do jogo. Se quiser ir tomar uma cerveja com a gente, só achar a gente ali pertinho da entrada do portão O da Baixada. É isso, estaremos lá com o cooler e festejando esse ano maravilhoso. Então, ficamos por aqui. Até a semana que vem. Até semana que vem e tchau. Valeu!